O Convento de Cristo e a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte promoveram na última segunda-feira uma evocação histórica do 13 de julho de 1190, data em que as tropas árabes cercaram o Castelo de Tomar, mas Gualdim Paz e o seu exército conseguiram vencer os muçulmanos. A sessão começou na Casa do Capítulo Incompleta, junto à referida Porta do Sangue, com a participação numa mesa redonda de dois especialistas de História Medieval e de História Militar, caso dos professores e historiadores Cláudio Torres e Pedro Gomes Barbosa. Andréa Galvão, a diretora do Convento de Cristo, justificava assim, na abertura desta sessão, o assinalar da data. A ideia de estarmos aqui hoje e de evocarmos hoje este cerco não tem a ver também com uma linha da nossa parte, de marcação através de algumas efemérides, de datas importantes que sejam para este monumento, como para a região, evidentemente, e como, no caso para o país. Isto não é difícil porque, de facto, um monumento com 1000 anos de história encerra em si, efetivamente, muita data, muitas personalidades e muito daquilo que nós temos ainda, que conhecemos e que nos falta conhecer. Isso nunca acabará, sobre a história de Portugal. E isso também, de alguma maneira, neste caso específico, que nos, tem também muito a ver com este período da Idade Média, este período, enfim, em que se situa o cerco de 1190, um período pelo menos entre o século VIII e o século X, espero não estar a meter muita água, meus professores, mas um período um bocadinho ainda pouco conhecido, suficientemente conhecido. Não há tantas fontes documentais assim, há alguns relatos sim do lado árabe, não tantos assim, penso eu, do lado cristão, digamos que resta-nos aí também, enfim, a componente documental da arqueologia medieval, que é fundamental, obviamente, em todo este processo, e de facto muito para conhecer. Os professores e historiadores Cláudio Torres e Pedro Gomes Barbosa situaram depois a sua intervenção à volta do tema da efeméride, com destaque para o valor estratégico do Castelo de Tomar, que serviu na contenção dos exércitos árabes no seu avanço para norte. Aqui Tomar também perdeu importância em relação à cidade em si e reforçou-se a parte senhorial. Portanto, devido precisamente a esta construção gigantesca do castelo, em breve do convento e do conjunto gigantesco palatino, não é? Que dominou completamente esta zona. Portanto, passou a ser uma espécie de área militar incisiva, e a cidade em si, a velha cidade, praticamente desapareceu e escorrega para o vale. Desce mais tarde. Portanto, esta estrutura ficou sempre uma área senhorial, militarizada, uma espécie de forte, de grande fortaleza, de defesa, e que passa a ser aproveitada pelas ordens militares, obviamente pelos templários, que eram isso mesmo, que eram ordem militar, era uma máquina militar de guerra, não é? Bem organizada, bem oleada, que estruturou este cerro fortificado que passou a ser Tomar. Por exemplo, Coimbra também foi a cidade, salvou-se por várias razões históricas, era maior, tinha um amoralhamento maior e com uma extensão maior, a Alcáçova, digamos, a Acrópole, consolidou, havia um paço senhorial, havia uma estrutura militar, mas a cidade salvou-se, organizou-se à volta ou dentro da sua muralha, não é? E aqui Tomar, a muralha perdeu importância em função da ocupação senhorial. O mesmo aconteceu em Alcobaça, a cerca com o seu castelinho, com a sua zona de proteção também desaparece e passa a ser ocupado exclusivamente pelo próprio convento, que centraliza tudo no seu interior, não é? E desaparece. Houve ali também um povoamento importante ligado ao lago, e ligado ao lago da própria costa, não é? Portanto, esta cidade é uma cidade que em breve se transforma numa máquina militar.
através dos templários, que depois aproveita junto do Tejo e dos caminhos do norte, e vai ser decisiva e vai estar reforçada militarmente por causa das invasões almorávidas de Almohadas. Nesta altura, há aqui um ataque-recuo e constante à volta do Vale do Tejo, em que Tomar desempenha um papel importante de defesa na organização e no ataque e contra-ataque neste momento das invasões almorávidas de Almohadas. Claro. Quer acrescentar alguma coisa? Não muito mais, quer dizer, eu queria dizer só que eu refiro-me eu sou cristão de serviço. Vou para o céu. Mas quer dizer que em relação a Tomar, não é apenas digamos, a fortificação que é importante. Nós não conhecemos exatamente como era a estrutura original da fortificação, mas a juntar à fortificação nós temos duas coisas que tornam esta zona completamente imune, diria eu, a uma conquista ou a um bypass, digamos assim, por exércitos. Em primeiro lugar, a sua localização. Mais importante, o castelo pode ser extraordinário, cheio de torres, barbacãs e não sei o quê. Se está numa planície, não tem grandes hipóteses. Minas, torres de assalto, etc, etc. Lembra-se que Lisboa só foi assaltada por dois lados, porque eram os únicos lados que estavam junto a uma zona plana. Portanto, o que é fundamental é a localização, que eu diria quase em ninho de águia, não é exatamente uma penela, mas é quase. Em segundo lugar, toda a envolvência que torna muito difícil, muito complicada, se é que é possível, a estruturação de um exército, seja para um cerco, seja para uma batalha em campo aberto.